pessoa também pode buscar o Senhor nessa hora e em seguida a gente já passa para o nosso estudo. Bom, vamos orar? Vamos interceder a Deus? Pai de amor, nós agradecemos mais um dia que o Senhor nos dá de vida. Cada dia que nós temos de vida nessa terra é uma dádiva do Senhor e nós queremos agradecer por isso, Pai. Queremos também nessa noite interceder, Pai. Vamos colocar diante do Senhor a mãe da Geni, que está hospitalizada, está em estado grave ali, Senhor, e nós pedimos a visitação do Senhor sobre ela nessa noite. Que o Senhor possa alcançá-la, para que o teu poder possa renová-la, restaurá-la, que ela venha sair, Senhor, dessa situação crítica, ela possa melhorar, voltar para casa, tudo isso para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoa aqueles que estão próximo dela, acompanhando, os médicos que a estão tratando, que o Senhor possa colocar as tuas mãos ali no pulmão que está comprometido e que ela possa ser restaurada para a glória do Senhor. O Senhor possa sustentar cada família, cada familiar, a irmã Geni e a sua família. Todos possam ter força do Senhor nessa hora, possam permanecer confiantes na vontade do Senhor. Abençoa essa senhora. Também queremos interceder pelo Gilmar, Senhor, que contraiu o Covid-19, que também está carente de cuidados agora nessa hora. Que o Senhor também possa ter misericórdia dele, que o Senhor possa abençoar para que ele faça o tratamento contra essa infecção, essa doença, e ele possa também ser restaurado e vencer esse vírus, ó Deus. Abençoa a vida do Gilmar. E que o Senhor possa ser bondoso para com a família dele, Senhor. Pai de amor, nós também colocamos a mãe da Miriam, que sofreu esse pequeno acidente, que está também precisando de cuidados, que o Senhor possa sustentá-la, Pai, ela possa contar com a bondade do Senhor. Nós queremos pedir pela vida do João, da Miriam, que vão fazer essa longa viagem lá para o Mato Grosso, para que o Senhor possa acompanhá-los, para que tudo corra bem na viagem, para que eles possam encontrar os seus queridos ali também bem, saudáveis, e possam dar o apoio que a mãe da Miriam está precisando, Senhor. Abençoa a viagem deles, protege eles, leva-os, ó Deus, e quando assim, com a vontade do Senhor, traga-os de volta. E assim nós lançamos, Pai, diante do Senhor todos os nossos problemas, dificuldades, ansiedades. Que o Senhor possa continuar cuidando de nós e nos abençoando. A nossa oração. E queremos interceder. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo a respeito da Tua Palavra. Possa ser edificado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Quero agradecer a presença de todos aí que chegou aqui para a gente fazer esse estudo. Deus possa abençoar a vida de cada um, que todos possam ser edificados nessa noite. Agradeço aqueles que não fazem parte da PIB, mas que estão também aí conosco hoje para ouvir a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Bom? Então deixa eu abrir aqui o slide aqui para a gente poder estudar. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Muito bem, então hoje a gente encerra essa série, levando a palavra de Deus a sério. Deixa eu só destacar para vocês o que a gente já falou a respeito da palavra de Deus. Então a gente começou falando sobre o que a palavra de Deus significa para nós, qual a importância que ela tem na nossa vida, como que a gente lida com ela, né? A gente considera ela a palavra de Deus de fato, normativa, autoritativa para a gente ou não. A gente falou quem é que pode provar que a palavra de Deus é verdadeira, né? Lembra lá que deu quatro maneiras, né? 4 formas da gente dizer se a palavra de Deus é verdadeira, que prova que a palavra de Deus é verdadeira. Depois nós estudamos como que Deus inspirou a sua palavra, como que Deus colocou a palavra dele na pena de Marcos, de João, de Moisés e tantos outros escritores, mais de 40. Né? Como que Deus fez isso? A gente estudou um pouquinho também a respeito desse tema. A gente estudou sobre o que Jesus pensa a respeito da palavra. Então a gente falou um pouquinho sobre a palavra ser normativa, autoritativa, né? De que ela é lei para a gente. Depois a gente foi ver se Jesus a considerava dessa maneira. Jesus a considerava uma lei
normativa, autoritativa. E aí, aquilo que ele conhecia como Bíblia na época dele, não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento ia ser escrito alguns anos depois, mas já estava pronto o cânon do Antigo Testamento. E a gente olhou para alguns versículos e viu como que ele tratou essa questão da palavra de Deus. Depois nós estudamos se nós podemos acrescentar algo à palavra de Deus, né? A gente vive num contexto onde algumas outras religiões dizem algumas coisas que dizem que é a palavra de Deus, a voz de alguém lá daquela seita, daquele grupo, tem o mesmo peso que a palavra de Deus. E nós estudamos se nós podemos acrescentar ou não alguma coisa à palavra de Deus, se podemos acrescentar ou se podemos tirar alguma coisa da palavra de Deus. E aí, então, estabelecida essa base, que a gente falou que ela é a base para todas as outras coisas que a gente estuda a respeito de ser cristão. Tudo está construído sobre a base da palavra de Deus. Se a gente tira esse fundamento, desmorona todo o resto, né? Desmorona todo o nosso cristianismo, tudo aquilo que a gente cria a respeito de Jesus, a respeito do novo céu, da nova terra, a respeito de salvação, porque todas essas coisas nos vêm ou chega até nós através da palavra. Então, se eu começo a relativizar a palavra, eu perdo todo o fundamento. Então, esses primeiros estudos foi para estabelecer o fundamento, a base, para aquilo que a gente viria depois. Porque depois a gente entrou em alguns temas mais práticos. Então, se a palavra é tudo isso que nós estudamos, como que ela se aplica à nossa vida? Então, nós vimos que ela é a fonte de toda a verdade, né? Então, tudo aquilo que ela diz sobre o que ela diz é de fato verdade. Depois nós vimos que ela nos guia à vontade de Deus, né? Aquele estudo, como que eu posso saber a vontade de Deus? E aí nós fomos guiados sobre isso pela palavra. O que a palavra de Deus diz sobre a vontade de Deus? E nós vimos lá alguns itens sobre o que a palavra de Deus diz que é a vontade de Deus. Depois nós estudamos sobre a palavra que nos ajuda a crescer espiritualmente. Então, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero deixar de ser uma criança espiritual e passar a ser um adulto espiritual. É a palavra de Deus que faz isso. Por isso eu preciso me dedicar ao seu estudo, por isso eu preciso decorar versículos, por isso eu preciso ler essa palavra diariamente, que é ela que me faz crescer. Aqueles cristãos que não crescem, que estão estagnados, eles não amadurecem, não vencem a luta contra o pecado, continuam sempre a mesma coisa, entra ano e sai ano, é porque não tem se dedicado à palavra de Deus. Ela é a fonte do nosso crescimento. E semana passada nós falamos que essa palavra também é a faca de poda de Deus. Ou seja, Deus tirando aquilo que não serve da nossa vida, né? Deus nos aparando, Deus nos podando para que a gente possa dar fruto. O cristão tem que dar fruto, né? Não é uma opção, é uma obrigação, né? A consequência de ser cristão. Deus, então, algumas vezes vem sobre nós, podando a gente, para dar mais fruto. Ele vem arrancando da igreja, vem arrancando do corpo de Cristo aqueles que não produzem fruto, porque não são cristãos, estão ali apenas atrapalhando. Tá? Hoje a gente vai então tratar o último tema. O tema que a gente vai tratar hoje é esse aqui, ó. A arma decisiva. Vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia como uma arma decisiva de Deus. A maioria de nós conhece a famosa passagem sobre a armadura espiritual em Efésios capítulo 6. Todos nós já estamos familiarizados com esta expressão. Nessa analogia tão conhecida, escrita enquanto o apóstolo Paulo estava algemado a um soldado romano, Paulo descreve ali um equipamento que é vital, não opcional, e é extremamente importante. Nossa batalha diária contra o diabo, sem falar da nossa batalha contra o mundo e contra a carne, ela é real desde a nossa conversão. Desde o momento que nós passamos a andar com Jesus Cristo, nós já entendemos, não demorou muito tempo para a gente entender, nós estávamos travando uma batalha, a gente estava em guerra, né? O nosso inimigo estava lutando contra nós, estava querendo nos desviar do caminho, estava batalhando para nos fazer
a cair. E cada peça da armadura que está lá em Efésios 6 merece um estudo específico, mas hoje nós vamos olhar apenas para o último item, que é a espada do Espírito. Efésios 6:17, quando diz: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estamos estudando sobre a palavra de Deus, então a gente vai pegar apenas esse item da armadura que o apóstolo Paulo coloca para a gente lá em Efésios, para a gente estudar. Deixa eu explicar rapidamente de qual espada o apóstolo Paulo estava falando aqui. E há duas palavras no Novo Testamento usadas para espada. Duas palavras que aparecem no Novo Testamento. A primeira é uma palavra que em grego é a ronfaia, e representava uma arma enorme com uma lâmina de 1 metro ou mais de comprimento. Então, coloquei uma imagem de alguma coisa parecido com essa ronfaia. A ronfaia era a grande espada larga de 2 gumes que os soldados manuseavam usando as 2 mãos. Então, essa é a ronfaia. Não sei se os irmãos sabem o que é 2 gumes. 2 gumes é que ela tem lâmina dos 2 lados. Dos 2 lados, nas duas extremidades dela, ela tem lâmina, ela corta dos 2 lados. Então, essa é a ronfaia. Ela era capaz de fazer uma grande destruição, como, por exemplo, decepar a cabeça de alguém. Então, geralmente, talvez aqui nessa imagem, essa espada não seja tão grande, não consegui achar uma mais comprida, mas geralmente essa espada era um pouco mais comprida, mais pesada, precisava usar as 2 mãos, e ela então, quando dava sobre alguém, o estrago era tremendo. Entretanto, Paulo usa uma palavra grega mais comum que no texto que nós estamos tratando, que é machaira ou macaira, que era uma arma que podia ser um punhal curto de pouco centímetros ou uma espada leve de 40 centímetros, que podia ser manuseada facilmente no combate para se defender e para executar ataques rápidos. Então, a macaira era o tipo de espada que os soldados romanos usavam no combate corpo a corpo. Então, quando você vai para o corpo a corpo, eles usavam essa espada, esse punhal, para poder enfincar na pessoa. Esse punhal você não consegue cortar a cabeça da pessoa. É pequeno. Você consegue fincá-la no coração da pessoa. Então, essa palavra macaira ela é usada em Mateus, por exemplo, 26:47, para descrever as armas empunhadas pelos soldados que vieram ao jardim dos Getsêmani para prender Jesus. É a mesma palavra usada para descrever o ato de Pedro cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, lá também no jardim dos Getsêmani. Macairas, ou esse tipo de espada, eram usadas para operações precisas. Se Pedro tivesse usado uma ronfaia, aquela outra maior, coitado do servo teria sido partido em 2, Então, o que era comum era essa macaira que se escondia facilmente no seu corpo, então podia ser usada a qualquer momento. Observe que Paulo chama essa macaira, essa espada, de espada do Espírito. Então ele está se referindo à origem da espada. Nesse caso, o Espírito Santo. É do Espírito Santo que essa espada vem. Ela chega até mim. Então, do Espírito. Então, existe uma diferença crucial entre possuir a espada do Espírito, que nós estamos vendo aqui, que é a Bíblia, que aparece lá em Efésios 6, que Paulo fala. Bíblia é a palavra de Deus, ou a Bíblia é a espada do Espírito. Então, há uma diferença de possuir a espada do Espírito e simplesmente possuir a Bíblia. Quero falar sobre isso. Então, simplesmente eu tenho uma Bíblia na minha casa não significa que eu tenho a espada do Espírito. Então, são coisas separadas. Um não cristão pode possuir uma Bíblia, mas ela não tem muita utilidade para ele como espada do Espírito. Ele tem uma Bíblia, mas ele não tem a espada do Espírito. É o Espírito de Deus que disponibiliza a palavra de Deus e a torna eficaz na vida do cristão. E faz dela uma arma. O Espírito que faz isso.
Então, cada cristão que possui o Espírito, né? Nós cremos nisso, todo cristão tem o Espírito de Deus. Então, esse cristão, ele não tem simplesmente uma Bíblia, ele tem a espada do Espírito. Tá? A pergunta-chave, e é sobre isso que eu quero me dedicar nesse último estudo, a pergunta é se a gente sabe usar a espada do Espírito. Se a gente sabe usar a nossa Bíblia. Então, Efésios 6,17 aprofunda essa questão. Paulo diz que nós precisamos da espada do Espírito, que nós precisamos da palavra de Deus. Nós já vimos que Paulo estava pensando numa espada tipo essa, macaira, que era pequena e de fácil manuseio. O termo grego que Paulo usa para a palavra não é uma palavra, não é o termo grego que a gente mais conhece, o logos, né? A definição padrão para a revelação geral de Deus. Ele usa uma outra palavra, a palavra rema, que se refere a afirmações específicas. Então, a palavra de Deus, a espada do Espírito, é uma palavra rema, ou seja, uma palavra específica. Ou seja, o que Paulo está apresentando claramente em Efésios 6,17 é que quando nós usamos a espada do Espírito, nós precisamos ser específicos com ela. Tá? Nós precisamos ser específicos. Quando a tentação aparece, nós não podemos simplesmente erguer a Bíblia e dizer a palavra de Deus me protegerá. O diabo vem contra mim, eu abraço a palavra de Deus no meu peito e falo, eu estou protegido. Não, não é assim que funciona. Nós precisamos saber qual passagem da palavra de Deus serve para situações específicas. Nós precisamos saber como usar a espada do Espírito, tanto para defesa quanto para ataque. Se você já assistiu a uma luta de espadas, você sabe que a espada ela é usada tanto para desviar um golpe, né, tanto para se defender, quanto para atacar, quanto para desferir um golpe. Sem uma defesa adequada, o espadachim, né, o lutador, rapidamente seria derrubado. E o mesmo princípio se aplica ao uso da palavra de Deus na nossa luta espiritual, nossa luta contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Então, a primeira responsabilidade do cristão é ele aprender a usar a espada do Espírito para sua defesa, para se defender dos dardos do inimigo. Satanás ataca com tentações constantes, mas você pode literalmente desviar os seus golpes com o uso correto da palavra de Deus. E Jesus dá para a gente uma lição clássica sobre a estratégia de defesa no relato em que ele foi tentado por Satanás de 3 maneiras, lá em Mateus 4 ou Lucas capítulo 4. Vale observar que as tentações vieram a Jesus imediatamente após um momento de triunfo espiritual, um momento de enlevo espiritual. Porque durante o seu batismo, ali através de João, o Espírito de Deus desce sobre Jesus como uma pomba e ouve-se a voz de Deus dizendo, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então, perceba o que está acontecendo. Era um momento clímax de Jesus naquele momento. Ele, aos seus 30 anos, ele não tinha vivido um momento ainda como aquele. Então ele é batizado, ele recebe ou repousa sobre ele o Espírito Santo e ele ouve a voz do Pai dizendo, esse é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Tá? E no verso seguinte, a gente lê lá em Mateus capítulo 4, nós já vemos Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. A mesma coisa acontece com qualquer cristão. Quando nós experimentamos uma vitória espiritual, nós podemos ser levados a crer que o diabo jamais poderá nos tocar novamente, porque a gente se defendeu tão bem, ou a gente atacou tão bem, a gente se deu tão bem naquela primeira batalha, mas aquilo que parece ser uma vitória pode rapidamente se transformar em derrota. Se a gente ficar orgulhoso, se a gente achar que aquilo foi mérito nosso, se a gente se descuidar achando que o inimigo agora vai deixar a gente de lado. Não. Cada momento nos traz novos desafios. A gente é constantemente tentado, constantemente
somos atraídos pelo mundo. A nossa carne está constantemente querendo sobressair a vontade do Espírito na nossa vida. Então a batalha nossa, ela jamais termina. Por isso a gente não pode jamais menosprezar o inimigo, jamais podemos deixar nos acomodar. Bom, o deserto no qual Jesus entrou para sua batalha com o diabo era uma região conhecida no Antigo Testamento como a devastação. Eu achei 2 fotos aí no Google. Essa primeira aí, acho que, não sei se para você aparece do lado esquerdo, que tem uma placa, é a entrada para aquela montanha, né? A montanha é conhecida como a devastação, a outra já é lá no meio da montanha. Tá? Então, percebam que é um território árido, cheio de rochas, né? De calor e de poeira inimagináveis para a gente. E Jesus passou 40 dias ali sozinho. E aí, então, no final desses 40 dias, apareceu o tentador. E a primeira tentação de Satanás foi muito elementar, muito básica. E após jejuar 40 dias e noites, Jesus estava com fome. Né? Jesus estava com muita fome. A gente jejua um dia, no final do dia, no final de 12 ou 24 horas, a gente já não está aguentando mais de fome. Imagina 40 dias. E aí, então, olha o que diz aqui o texto de Mateus, capítulo 4. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Então, imagine Jesus lá no meio daquele deserto e olha para as milhares de pedras em sua volta e cada uma delas parece um pão assado, né? Parece um pão preparado. Isso era simplesmente um convite para satisfazer o seu apetite voraz, para satisfazer a sua fome. Ele usar do seu poder para satisfazer os desejos da carne. Certamente, e aí é assim que o diabo está colocando para Jesus, certamente o Pai Celestial perdoaria isso sob essas circunstâncias. Ele está com fome, ele está há 40 dias sem comer. Não há problema nenhum em transformar algumas pedras em pães. Mas havia muito mais em jogo. E a primeira palavra que Satanás usa é o se. Se você é o Filho de Deus. Se Jesus é o Filho de Deus, certamente ele pode fazer o que bem lhe agrada. Né? Se você é filho de Jesus, você pode fazer o que você deseja. Não há problema nenhum. Certamente o Filho de Deus não deveria sofrer falta de comida. Já deve ter ouvido algum culto aí na televisão, alguém falar algumas coisas disso. Né? Se você é filho de Deus, você tem direito. Se você é filho de Deus, você pode exigir. Se você é filho de Deus, determina. Né? É voz do diabo. Né? Voz do diabo, não é de Deus, não. Né? O diabo falou isso. Os que falam hoje aprendeu com Satanás sobre isso. Então o diabo está fazendo essa sugestão para Jesus. Né? Está dizendo, você é o filho de Deus, portanto, satisfaça-se. Porque continuar a vagar pelo deserto, sem honra, sem assistência, morrendo de fome, para que isso? E ser digno do Filho de Deus? Não é. Use o seu poder e sua autoridade, coma e mate a sua fome, e depois você pode continuar o seu ministério. Mas Jesus reconhece a tentação. É um convite para desconfiar de Deus e usar o seu próprio poder e autoridade para satisfazer os seus desejos. E a resposta dele é sucinta, precisa e retirada diretamente de uma passagem das Escrituras, de um texto de Deuteronômio, no capítulo 8. Jesus respondeu para o diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o primeiro golpe do diabo é desviado, é defendido. Mas ele está apenas no aquecimento, o diabo está apenas começando. O diabo não vai desistir assim tão fácil. Já que Jesus gosta de citar as Escrituras, o diabo vai fazer o mesmo. O diabo também cita as Escrituras. Então, mais uma vez, fazendo um link para os nossos tempos. Não é apenas os filhos de Deus que citam as Escrituras. Os demônios também citam as Escrituras. O diabo também é conhecedor das Escrituras.
Ele torce as escrituras para os seus propósitos. Por isso, a próxima sugestão do diabo é que Jesus se jogue do telhado do templo em Jerusalém, uma queda de mais ou menos 100 metros. Afinal de contas, os anjos vão resgatá-lo. É isso que diz lá no Salmo 91, Salmo 91 que nós conhecemos tão bem, né? O Salmo 91 que algumas pessoas usam como amuleto, deixam aberto lá no Salmo 91 em casa, dizendo, esse salmo aberto vai me proteger. Estão fazendo uso errado da Bíblia. Estão abrindo a Bíblia, mas não estão fazendo uso da espada do Espírito. Não é assim que acontece. Não é um amuleto. E novamente Jesus responde a Satanás, que usou a palavra de Deus para atacá-lo. E Jesus mais uma vez responde ao diabo, citando novamente as Escrituras. Ele diz, também está escrito. Ou seja, você disse que isso está escrito, que os anjos irão vão impedir você de cair, também está escrito. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Então, Jesus rebate a Satanás, mais uma vez usando a espada do Espírito. Nesse caso, Satanás não está apenas tentando Jesus. Ele estava sugerindo também que ele deveria ver até onde podia desafiar o Pai. Né? Até onde Jesus poderia desafiar o seu Pai. Deus espera que a gente assuma riscos, muitas vezes sendo fiéis a Ele. Mas nós não devemos assumir riscos para aumentar o nosso próprio prestígio. Nós não assumimos riscos desnecessários. Nós fazemos aquilo que Deus manda a gente fazer. Em alguns momentos há um grande risco. Em alguns momentos, fazer a vontade de Deus demanda da gente coragem. Mas a gente não faz qualquer coisa somente porque há riscos. Tá? Então, aqui os dois golpes do diabo foram desviados por Jesus usando a espada do Espírito. Usando de maneira apropriada a espada do Espírito. O diabo veio com uma sugestão. Jesus foi lá, pegou a espada, ou seja, pincelou nas Escrituras o texto apropriado para lidar com aquela situação. E na próxima oferta do diabo, ele vai fazer mais uma, ele então aposta tudo. São oferecidos a Jesus todos os reinos do mundo, bastando que ele se ajoelhe e adore o diabo. Tudo que Jesus teria de fazer seria se comprometer um pouquinho só, entrar um pouquinho só no jogo de Satanás, relacionar-se um pouquinho só com o sistema do mundo. Ele precisava só, como a gente ouve nos dias de hoje, ser relevante, ser contemporâneo, em vez de ser tradicional, em vez de ser fundamentalista. Só um pouquinho, só fazer um pouquinho de acordo com a vontade do diabo. Mas Jesus usa mais uma vez a sua macaira, a sua espada do Espírito, e ele cita pela terceira vez o livro de Deuteronômio. Mateus 4:10 diz assim, Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste. Jesus já estava cansado das armadilhas do diabo, que ele quer expulsar o tentador dali. Diz, vai embora, Satanás. Estou cansado de você, não aguento mais você. Fuja, some. Né? Por 3 vezes, o diabo ataca Jesus com seus melhores golpes. 3 vezes, ele fracassa. Por quê? Por que o diabo não tem sucesso diante de Jesus? Porque Jesus usa a espada do Espírito com a precisão exigida. Jesus pega essa espada, usa para desviar todos os golpes do inimigo. Jesus usa o livro de Deuteronômio 3 vezes seguida, não porque era o único livro que ele conhecia, nada disso. Jesus conhecia todo o Antigo Testamento, mas porque aquele era o livro adequado àquela situação. Jesus poderia ter citado qualquer outro livro, os Salmos, Provérbios, Gênesis, mas aqueles versículos, aqueles textos bíblicos eram apropriados naquela ocasião. Meus irmãos, o princípio que nós tiramos dessa tentação de Jesus, ele é muito claro. Quando você estiver se
defendendo dos ataques do diabo, você precisa usar a espada do Espírito, o rema de Deus, para você poder aparar de maneira específica cada golpe. Você precisa dessa espada. O cristão precisa ser capaz de se defender sempre que a tentação surgir. E a gente não consegue saber quando que ela vai surgir. Nós não conseguimos saber quando que o inimigo vai desferir os seus golpes sobre nós. Por isso a gente precisa estar armado em todo o tempo. Precisa carregar a espada do Espírito com a gente. Não dá. Né? Talvez hoje dê. Antigamente não dava para a gente levar a Bíblia para todo lugar. Hoje com o celular dá. Né? Mas mais do que tê-la em papel ou tê-la no celular, a gente precisa tê-la na nossa mente e no nosso coração. Poder saber usar quando a tentação surgir. Então ela precisa ter os princípios, as passagens, as verdades da palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Está guardado na nossa vida. Porque nem sempre haverá tempo de ligar para alguém pedindo de ajuda. Me ajuda aí. Né? Não dá, às vezes não dá. Se o cristão não conseguir se desviar do golpe por conta própria, Satanás vai nos acertar. E esse cristão perderá a batalha que estiver travando. E às vezes o golpe do inimigo é tão fatal que algumas vezes a gente não consegue mais se levantar. Tem tanta gente aí que ficou pelo caminho, que caiu numa tentação, tropeçou, que deslizou, que não conseguiu mais se levantar. Ficou tão abatido, tão envergonhado, tão derrotado, que não conseguiu mais. A gente precisa estar armado, precisa estar preparado para a gente poder se desviar do golpe por conta própria. Né? Não pode deixar Satanás nos acertar. E jamais duvide por um minuto sequer, Satanás sabe onde estão os nossos pontos fracos. Né? Onde estão os nossos pontos fracos tem que ser os lugares mais protegidos nossos, onde a gente tem que tomar mais cuidado. Né? Ele sabe onde que é. Ele vai nos atacar sempre no ponto mais fraco. Ele não vai nos atacar naquilo que a gente já se dá bem, naquilo que a gente tira de letra. Não. Vai atacar nos nossos pontos fracos, né? No nosso ponto mais fraco. Isso nunca é demais saber acerca de como usar a espada do Espírito. Muito fácil cair na tentação simplesmente por não saber como a palavra de Deus lida com as questões e os problemas que nos confrontam todos os dias. Tá? Agora, por mais que você use a palavra de Deus para se defender dos ataques do diabo, você precisa também aprender a usar a palavra de Deus como arma ofensiva. Então você se cansa de ficar na defensiva o tempo todo. Mas quando você começa a usar a espada do Espírito como arma de ataque, você poderá desbravar a selva do reino do diabo. Né? Então, a batalha nenhuma. Né? Por exemplo, um jogo de futebol, ninguém ganha o jogo ficando só na defensiva. Porque o jogo se ganha fazendo gol. Nessa batalha, na batalha espiritual, da mesma maneira, ninguém ganha só se defendendo. A defesa é extremamente importante, mas você só ganha quando você ataca o inimigo. Né? Quando você desfere o seu golpe contra o inimigo. Então, para a gente também isso é importante. Eu preciso me defender quando ele vier me atacar, mas eu também preciso atacar o inimigo. E como que a gente pode usar a palavra de Deus na ofensiva, para o ataque? Sempre que você leva o evangelho para uma pessoa não salva, uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo, a espada do Espírito está abrindo uma trilha no meio do diabo, está abrindo uma trilha no reino das trevas. Todas as vezes. Todas as vezes que a gente compartilha o evangelho. Sempre que você ensina ou compartilha a palavra de Deus em sua família, numa aula, entre os seus amigos, no emprego, você está desarmando a armadilha de Satanás, que ele usa para capturar a sua presa. Você está atacando ele. Então ele armou lá a sua armadilha para fazer aquela pessoa se tornar um viciado, para que ele possa se separar da esposa, do marido, para que ele possa tratar o filho da maneira correta, para que ele seja desonesto no trabalho, e tantas outras coisas que o diabo lança como armadilha para fazer a gente cair. Né? Então,
abre possibilidades da gente fazer coisas em segredo e depois ele mesmo cria a situação para revelar os nossos segredos. Então, ele arma a armadilha para a gente. E quando a gente compartilha o evangelho e a pessoa recebe a Jesus Cristo, todas essas armadilhas caem por terra, não serve mais, não funciona mais. Ou seja, a gente atacou o reino das trevas e vencemos o reino das trevas. Tá? Então, sempre quando a gente leva essa palavra de Deus, essa palavra poderosa de Deus, para aqueles que não conhecem, a gente está entrando no reino das trevas para a gente poder saquear o nosso inimigo. O diabo sabe que a palavra de Deus é eficaz e é por isso que ele tenta impedir o seu avanço sempre que pode. Por isso que ele tenta desviar, por isso que muitas vezes ele coloca igrejas em confusão, em divisão, em situações para que ela saia do foco, para que ela saia da sua missão, que é compartilhar o evangelho. E aí a igreja fica resolvendo outros problemas, fica lidando com outras situações, fica perdendo tempo, gastando dinheiro, né, com tantas outras coisas que estão à margem, que não fazem parte dos planos de Deus. O diabo faz isso, porque ele quer tirar a gente do foco. Ele sabe que se a palavra de Deus for compartilhada, as pessoas vão se render a essa palavra. Então, ele sabe disso e ele faz de tudo para atrapalhar. Na parábola do semeador, a palavra de Deus é comparada com a semente que Satanás tenta roubar e sufocar com ervas ou rochas. Né? Então, ele tenta fazer de tudo para que essa semente não caia em terra boa. Ele vai criando situações, ele vai criando impedimentos. Os irmãos que já têm um tempinho aí de igreja já sabem como que isso funciona, né? Então, por exemplo, o diabo atrapalha quando a gente quer levar alguém para a igreja. Assim, você convida a pessoa fala assim, legal, eu vou hoje para a igreja. Aí, meia hora antes dela sair para a igreja, ela recebe visita, né? Ou então acontece uma situação, ou o marido briga com a esposa, o carro quebra, né? Tudo isso, eu já estou escolado com esse tipo de coisas. Todas situações que o diabo está impedindo que a palavra chegue àquele coração, porque ele sabe que se a palavra for semeada naquele coração, ela vai frutificar. Outro texto que a gente sabe desse poder que a palavra de Deus tem, o diabo sabe disso, nós não podemos esquecer disso, é o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Fala assim, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Lá, a outra faca que a gente viu, né? A outra espada que a gente viu. A espada de dois gumes, a espada que tem corte dos dois lados. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra de Deus, a palavra, o evangelho é poderoso para entrar em lugares que a nossa capacidade de persuasão não é capaz de fazer. Né? Gente que é muito bom de lábia, né? Eu costumo dizer que é bom de lábia, que consegue vender a mãe se for preciso, né? Então ele consegue vender o que for, aquele vendedor nato, mas ele é incapaz, esse vendedor nato é incapaz de converter uma pessoa, incapaz de fazer uma pessoa se arrepender dos seus pecados, é incapaz, só a palavra de Deus é capaz disso. Ela é uma espada viva e eficaz, uma espada de dois gumes, e ela penetra os mais profundos lugares do nosso ser. Foi assim com a nossa vida e é assim com a vida das pessoas que nos rodeiam também. Um outro texto, agora de Jeremias, falando a respeito da palavra de Deus, Jeremias o Senhor fala, não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Olha aí, a palavra sendo comparada como fogo, o fogo que não apenas queima, que consome, mas o fogo que refina, que tira as impurezas, né? O fogo usado para purificar. A mesma coisa o martelo, né? Despedaça as coisas. A palavra de Deus é esse martelo, é esse fogo. É por isso que o apóstolo Paulo, aos romanos, escrevendo para a capital do império, para um monte de gente libertina, para gente completamente voltada para satisfazer os seus desejos, ele diz para eles lá, ó, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus
O Evangelho, a palavra, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que então, nós cremos numa palavra que é poderosa. Eu não tenho capacidade de convencer ninguém dos seus pecados. Eu não tenho capacidade de fazer ninguém nascer de novo. Eu não tenho capacidade de fazer ninguém perdoar o outro, quem o ofendeu. Mas a palavra de Deus, isso, a minha função, o meu desejo é simplesmente expor a palavra de Deus, ensiná-la, é explicá-la, é aplicá-la, e essa palavra é poderosa. Eu não posso, eu não consigo. Né? As minhas ideias são insuficientes, mas a palavra de Deus faz coisas que nós nem imaginamos, tá? Mas não há diferença entre usar a espada do Espírito no ataque e usá-la na defensiva, ou usá-la em postura defensiva. Nós precisamos executar determinados movimentos e golpes precisos, seja para se defender, seja para atacar. Você já se envolveu em uma conversa sem conseguir encontrar uma resposta sobre determinado assunto porque você não sabia o que a Bíblia ensina sobre aquela área? Né? Você estava tentando evangelizar alguém e alguém falou alguma coisa, ou alguém teve dúvida sobre alguma coisa, ou alguém te rebateu e você não conseguiu encontrar o texto bíblico que fala aquela situação, que esclarece aquela situação. Porque numa situação assim, nós devemos estudar mais a palavra para a gente poder usar a espada com maior precisão da próxima vez. Né? Quanto mais nós conhecermos a palavra, melhor nós conseguiremos marchar através do reino de Satanás, desferindo golpes mortais nas suas mentiras. Então, o que eu queria com esse estudo é mostrar para os irmãos a importância que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Por isso que eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso decorá-la, eu preciso meditar nela, eu preciso obedecê-la. Palavra de Deus poderosa, poderosa para a nossa vida, poderosa para nos transformar, poderosa para transformar o marido, a esposa que não é crente, o filho que abandonou a igreja, o colega que é ateu. Essa palavra de Deus poderosa, tá? É uma espada poderosa, capaz de fazer coisas incríveis, tá? Então, a gente precisa se dedicar mais ao estudo dela. Uma das desculpas comuns que os cristãos costumam dar para não conhecerem melhor a palavra é que eles não a entendem, né? Eu não consigo entender a palavra de Deus. Eu não caio mais nessa, né? Eu não consigo entender, por isso que eu não leio. Né? Porque Deus não apenas nos deu a sua palavra, como Ele também nos deu o mestre da verdade, o Espírito Santo, que reside no nosso coração. E sempre que a gente quiser aprender, Ele vai nos ensinar. E eu preciso de um pouquinho de vontade também, né? Então, os irmãos que estão aqui hoje, terça-feira à noite, participando desse estudo, é porque querem aprender a palavra. E os outros? Né? Os outros não querem aprender? Então, não têm disponibilidade ou não querem aprender. Se não querem aprender, não querem saber usar a palavra. Se não querem saber usar a palavra, não tem como se defender dos golpes do inimigo. Se não tem como se defender dos golpes do inimigo, sabe o que vai acontecer? Vai cair. Vai cair na tentação. É o fato. A gente não pode brincar com coisa séria. Bom? Inclusive tem uma história de um pregador do passado, né, um gigante do púlpito do século XIX, chamado Morgan, Campbell Morgan. Ele foi procurado uma vez por um homem após um sermão que ele pregou, um sermão poderoso que ele pregou, e o homem disse para ele assim: Dr. Morgan, sua pregação é tão inspiradora, E o Dr. Morgan disse para ele assim: 95% da inspiração é transpiração. Então, 95% da inspiração que você acha é, na verdade, transpiração. É isso mesmo, a gente precisa aprender a dominar a Bíblia. E para isso tem esforço, eu preciso me dedicar, preciso me esforçar, eu preciso fazer o trabalho com habilidade, com precisão, eu preciso ler a Bíblia. Né? Então, você nessa quarentena está lendo a Bíblia ou só
aproveitando o seu tempo para lazer? De novo, quero citar o que eu falei há alguns dias atrás. Eu também tenho aproveitado para assistir filmes da Netflix, para participar de palestras, de aprender a fazer o meu inglês, mas eu também preciso aprender a Bíblia. Então eu tenho usado lá o SED, que a gente está usando lá como substituto da IBD, eu tenho participado de algumas conferências bíblicas. Por quê? Porque eu preciso me preparar, preciso estar preparado contra as investidas do inimigo. A gente precisa fazer isso. Uma ilustração também antiga fala de um homem que olhava pela sua janela para um lindo jardim cheio de plantas e flores. Primeiro ele viu uma linda borboleta que voava de flor em flor, pausando apenas alguns segundos e depois seguia para outra flor, ficava ali alguns segundos e depois voava mais um pouco. Ela tocava muitas flores, mas ela não tirava nenhum proveito delas. Depois esse homem viu um botânico, carregava um caderno grande e uma lupa enorme. O botânico se debruçava sobre uma flor por muito tempo, olhando para ela por meio da sua lupa e depois escrevia algo em seu caderno. E permaneceu ali durante horas, estudando as flores e fazendo anotações. Por fim, fechou seu caderno, guardou a lupa e foi embora. O terceiro visitante que ele viu no jardim foi uma pequena abelha. A abelha pousava numa flor, entrava nela, extraía todo o néctar que conseguia carregar. Em cada visita a uma flor, a abelha chegava vazia e saía cheia. O mesmo acontece com os cristãos na sua abordagem à palavra de Deus. Existem cristãos que são como borboletas, pulam de sermão em sermão, pulam de estudo bíblico para estudo bíblico, trazendo nada e levando nada além de um bem-estar. E existem os botânicos espirituais. Notam tudo, tentam compreender tudo, desde o título até cada ponto do esboço. Estudam as palavras, mas não conseguem retirar muito das flores, porque são movidos apenas por intelectualismo. Existem as pessoas que são como abelhas espirituais. Elas aprofundam-se em cada flor, cada livro ou página das Escrituras, e elas extraem dali sabedoria, verdade, vida, que podem ser uma bênção para elas mesmas e para as pessoas à sua volta. Qual dessas imagens te caracteriza? É fácil detectar o problema da borboleta, mas o problema do botânico é mais sutil. Afinal de contas, não é o estudo cuidadoso da Bíblia a nossa preocupação aqui? É isso mesmo. Isso que nós estamos falando, mas apenas se esse estudo deixar de ser apenas uma ideia na nossa cabeça e tornar-se um desejo no nosso coração. A diferença é a nossa obediência ao Espírito Santo, ao verdadeiro mestre que habita em nós, e pode nos dar todos os benefícios da palavra de Deus se a gente deixar ou se a gente der permissão para ele. Então nós entraremos e sairemos carregando sempre, né? Sempre. A gente saberá como usar a espada do Espírito na defesa e no ataque. Na batalha espiritual diária, você terá sua partilha de entusiasmo na vitória, porque você vai derrotar todas as vezes o inimigo. A forma como nós decidimos usar a nossa espada do Espírito determina a margem de diferença que nós vivenciaremos entre o êxtase da vitória ou a vergonha da derrota. A maneira como nós usamos a Bíblia determina se nós vamos ter uma grande vibração no futuro, porque vencemos a tentação, vencemos a nossa luta contra o inimigo, contra o mundo, contra a nossa carne, ou se o resultado vai ser uma agonizante derrota. O inimigo veio contra nós. Nós não conseguimos resistir à tentação, não soubemos usar a espada do Espírito. E agora estamos envergonhados diante da queda. Tudo isso tem a ver com a maneira como nós usamos a palavra de Deus. Se nós nos dedicamos como uma abelha, tirar lá tudo que a gente pode dela, né? Tirar os princípios, tirar os mandamentos e aplicá-la sobre as nossas vidas. Ou não. É a gente ler apenas praticar lá no nosso
nossa leitura diária, dizendo: eu fiz a leitura diária. Preciso meditar nela, preciso estudá-la. Tá? Então eu queria só colocar aqui 3 perguntas para a gente refletir, para a gente pensar. Lamento a gente não estar juntos para a gente poder discutir esses estudos, né? Espero que em breve consiga fazer os estudos presencialmente. Mas queria só colocar algumas perguntas aqui para você pensar, tá? A primeira pergunta é: você diria que usa a espada do Espírito melhor na defensiva ou na ofensiva? Então, que situação você acredita que usa melhor a palavra de Deus? Defensiva ou na ofensiva? Então, pensa aí qual que é a sua resposta a respeito disso. Em que contexto você consegue usar melhor a palavra de Deus? Se você usa na ofensiva ou na defensiva. Em segundo lugar, segunda pergunta para a gente pensar. Você consegue se lembrar de 3 áreas em que você precisa aprender a usar a espada do Espírito com maior habilidade? Vou dar um exemplo, tá? De 2 exemplos. Na defesa, talvez a gente tenha que usar a palavra de Deus em decisões éticas, em situações morais, tentações, por exemplo, de promover fofoca. Alguém me contou algo e eu estou sendo tentado a espalhar aquilo lá. Quando a gente é confrontado com o nosso orgulho, com o nosso desejo de fama, de poder, de prazer, de materialismo, são situações em que a gente usa a palavra de Deus na defesa, se defendendo contra essas coisas. Porque nenhuma dessas coisas é o caminho do discipulado, é o caminho dos discípulos de Jesus. Né? Então eu me defendo. Você tem se dado bem na defesa? Ou na ofensiva, né? No testemunho, a conversa com a sua família sobre o Senhor, na defesa dos princípios cristãos, no ensino de outros sobre Cristo. Em qual situação você usa melhor a palavra de Deus? Você usa melhor a espada do Espírito para se defender dos ataques do inimigo, do mundo e da carne? Ou para atacar, para compartilhar o Evangelho, para encorajar, para edificar a vida das pessoas? Que situação você usa melhor a palavra de Deus? A última pergunta para a gente refletir essa noite é a seguinte: qual visitante ao jardim de flores representa você na maior parte do tempo? Borboleta, botânico ou abelha? Borboleta que fica aqui pelo YouTube ouvindo o sermão de um, o sermão do outro, o sermão daquele, o sermão daquele, o sermão daquele. E aí passa o dia inteiro ouvindo meia dúzia de sermão, mas quando vai dormir não se lembra de nada do que ouviu. Isso é a borboleta, né? Vai pulando de flor em flor, mas não tira absolutamente nada daquilo. Ou do botânico, que vai estudando, vai tirando as teorias, não aplica a vida. Também não aprende nada, aprende apenas teoria. Ou você é a abelha, e a cada vez que você tem contato com a palavra de Deus, você sai carregando dali verdades, princípios, mandamentos, você sai carregando dali conforto, direção, lição na sua vida. Qual é a postura sua diante da palavra de Deus? Então, meus irmãos, esse é o nosso estudo de hoje, o meu desejo, a minha oração, a gente possa crescer, possa amadurecer como cristãos, que a gente possa saber priorizar a palavra de Deus na nossa vida, ela seja de fato importante para nós, a palavra de Deus não fique encostada ali na escrivaninha, ali do lado da cama, ali na estante, mas que ela venha a ser parte diária da nossa vida, ela venha a ser parte diária do nosso cotidiano, seja a palavra escrita, seja a palavra digital, não importa, o que importa é ela na nossa mente e no nosso coração. Tá? É isso que a gente precisa como cristãos, ela permeando toda a nossa vida. Na hora que a gente precisar tomar decisões, essa palavra vem à nossa mente, nos dando a direção que a gente precisa tomar. A gente possa, na hora que for tentado pelo diabo,
essa palavra venha nos dar discernimento para, primeiro, reconhecer aquilo que está sendo oferecido, que aquilo que está se apresentando é do inimigo contra nós. Parece algo bom, parece algo legal, mas é o inimigo, e aí a gente pode saber rejeitar, se defender dessas coisas. Então, que o Senhor possa nos abençoar, possa nos ajudar, possa nos edificar com essa palavra. Meu desejo é que a nossa igreja, PIB de Cosmópolis, possa amadurecer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Eu entendo que a minha principal responsabilidade junto dos irmãos é pregar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus, é dar os recursos para os irmãos crescerem no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Nós vamos orar, vamos encerrar. Quinta-feira, às 20h10, 20h15, nós temos a nossa reflexão no Salmo 23, tá bom? Às 18 horas, eu compartilho com os irmãos os pedidos de oração. Os irmãos podem estar me mandando um pouquinho antes disso. E aí, às 18 horas, eu compartilho os pedidos de oração, para a gente poder ter um momento de oração. E às 20h15, eu venho trazer mais uma reflexão. Tá bom? Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Uma boa noite. Vamos orar. Vamos encerrar aqui o nosso estudo. Senhor nosso Deus, agradecemos a Tua palavra, Pai. Palavra que nos alcançou, que em determinado momento da nossa vida, da nossa caminhada, ela veio fazer sentido para a gente. A gente entendeu o Evangelho, entendeu a respeito da vinda de Jesus, da sua missão, da sua encarnação, das coisas maravilhosas que Ele ensinou, da maneira poderosa que Ele morreu e ressuscitou e das promessas a respeito da vinda dEle. Essas coisas estão sedimentadas no nosso coração. O Senhor possa nos abençoar, Senhor, que a Tua palavra venha nortear todas as nossas decisões, toda a nossa vida, todos os nossos objetivos, todos eles possam ser orientados pelo Senhor, que o Senhor use a Tua palavra para nos confortar, para nos animar, para nos corrigir, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, abençoa-nos, ó Deus, a cada dia. Cuida de nós, das nossas dificuldades, nas nossas necessidades, e que a gente possa estar sempre bem preparado contra as investidas do inimigo. A gente possa estar sempre muito bem preparado com a espada do Espírito para não ser levados cativos pelo mundo, para não sucumbir diante dos desejos da nossa carne. Que o Senhor possa cada vez mais expandir o espaço da Tua morada dentro de cada um de nós, de maneira que a gente possa dizer, disse o apóstolo Paulo, que o Senhor vive em nós, o Senhor vive em mim, o Senhor nos controla por completo. Assim seja para a minha vida, para a vida de cada um dos meus irmãos. Nos abençoa, Senhor, com uma boa noite de descanso. Vamos intercedendo pela situação do nosso país, do nosso mundo, para que o Senhor possa nos livrar dessa situação. Que a gente possa voltar para o nosso trabalho, voltar para os nossos cursos, para a nossa escola, para os nossos afazeres e principalmente voltar para nossas reuniões de culto, Senhor. Quando poderemos juntos colocar nossas vozes juntos, nosso olho no olho juntos, poder buscar o Senhor. Abençoa, Pai, cada um de nós. A minha oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Quinta-feira, se Deus quiser, nós continuamos. Nós nos encontramos novamente. Então, Deus abençoe. Até lá.